E aí, galerinha do primeiro ano, tudo bem? Primeiro ano A, primeiro ano B. Vamos lá. Vou gravar uns videozinhos aqui agora para ajudar vocês na V1, beleza? Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Nesse bimestre, esse terceiro bimestre, a gente está vendo as leis de Newton, né? A primeira lei de Newton, que é o corpo que está em movimento, ele tende a continuar em movimento, a não ser que uma força externa atue sobre ele. Um corpo que está em repouso, ele vai continuar em repouso, a não ser que uma força externa atue sobre ele e tire ele do repouso, né? Aí a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Ou seja, se eu tentar empurrar esse quadro empregando uma força de intensidade, sei lá, de 10 newtons sobre esse quadro, ele vai empregar uma força contrária também de 10 newtons, de intensidade de 10 newtons sobre a minha mão. Quando eu vou bater um saque, digamos que eu estivesse jogando vôlei, se eu bater um saque, eu vou empregar uma força na bola, a bola vai empregar uma força na minha mão com sentido contrário. Essa é a terceira lei de Newton. Vou jogar bola, vou bater um pênalti. Quando eu bato um pênalti, eu emprego uma força na bola, a bola emprega uma força no meu pé, com sentido oposto. Essa é a terceira lei de Newton. E a segunda lei de Newton é a lei que tem aquela fórmula que força resultante é igual a massa vezes aceleração, e a força peso, que é massa vezes gravidade. E a gravidade na Terra é 10. É 9,8 aproximadamente, mas para nível de cálculos, a maioria dos concursos trabalha com 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Vamos ver essas aplicações em blocos, tá? Eu tenho um bloco aqui que ele está, nesse momento, em repouso, como se fosse uma caixa, um objeto qualquer. Digamos, esse objeto aqui, ó, ele está em repouso. Tem uma força normal para cima e uma força peso para baixo. Então, as forças estão em sentidos opostos. Se as forças estão em sentidos opostos, eu posso dizer que a força peso é igual à força normal, ou a força normal é igual à força peso. Se eu passar a força peso para o lado da força normal, como eu fiz aqui, Fn, que é força normal menos força peso, vai dar nulo. Zero. Beleza. Agora vamos lá ver a aplicação disso quando eu tenho dois blocos. Eu tenho aqui dois blocos, digamos, deixa eu mostrar aqui para você. Digamos que eu tivesse aqui dois blocos, ó. Dois potinhos aqui que eles estão sobre a mesa, tudo bem? E na física são chamados de corpos, de blocos, beleza? Eu tenho uma força F de 50 newtons, que está tentando deslocar esses dois blocos para a direita. O meu bloco, que eu chamei de bloco A, ele tem uma massa, deixa eu pegar a caneta aqui, cadê a caneta preta? Ele tem uma massa de 3 kg, e o bloco B tem uma massa de 2 kg, 2 kg, beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, primeiro passo. O que eu posso pedir quando eu tenho dois blocos juntinhos, colados um no outro? Eu posso pedir o valor da aceleração ou a força que o bloco A exige. A força que o bloco A está empregando no bloco B ou a força que o bloco B está empregando no bloco A de volta. Isso eu posso pedir. Tá. Quais as forças que eu tenho nesse primeiro bloco? Eu tenho uma força F deslocando o bloco para a direita e uma força do bloco B empurrando o bloco A de volta. Então, elas estão em sentidos opostos, seria força igual a força de B em A igual a massa de A vezes aceleração. Então, aqui nesse bloco A eu tenho duas forças, força F e força que o bloco B emprega sobre o bloco A. Então eu consegui montar essa equaçãozinha aqui, ó.
F menos F de B em A igual a massa de A vezes a aceleração. E sobre o bloco B? Sobre o bloco B, eu tenho apenas o bloco A tentando deslocar o bloco B para a direita. Não tem nenhuma força voltando. Então, eu tenho uma força que o bloco A exerce sobre o bloco B igual a massa de B vezes a aceleração. Beleza? Isso aqui são as duas equações. Juntando as duas, eu vou anular F de B em A e F de A em B. Eu posso cortar porque elas são opostas. Sobrou o quê? Força é igual massa de A mais massa de B vezes aceleração. Força igual a massa de A mais massa de B vezes aceleração. Eu dei a força F, dei 50 newtons. Beleza. Qual é o somatório das massas? 2 kg com 3 kg, 5 kg. Então ficou 50 newtons igual a 5A. 5A está multiplicando, então eu vou descer dividindo. 5A igual a 50, A igual a 50 dividido por 5, a aceleração igual a 10 metros por segundo. Para efeito de prova, bisuzinho aqui, ó. Se eu tiver dois blocos unidos, juntinhos, colados no outro, eu posso guardar que a força resultante é igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Se eu te der a aceleração e as duas massas, você encontra a força. Se eu te der a aceleração, as duas massas, você encontra a força. Ou se eu te der a força e as duas massas, você encontra a aceleração. Então, quando dois blocos estiverem juntos e você precisar descobrir a aceleração ou a força, força é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. Beleza? O que eu posso pedir além disso? Vou apagar agora aqui esse ladinho para a gente dar continuidade aqui. Ali eu pedi a aceleração, vou colocá-la aqui, 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Eu posso pedir a força que o bloco A exerce em B ou a força que o bloco B exerce em A, quando dois blocos estiverem juntos. Tanto faz você usar a primeira ou a segunda fórmula. Porque a primeira é F menos F de B em A e a segunda é F de A em B. Tanto faz eu usar F de A em B ou F de B em A, ou a primeira, que é a maior fórmula, ou a segunda, que é a menor, eu irei conseguir encontrar a força de B em A ou a força de A em B. Mas como as duas vai chegar no mesmo resultado, você pode verificar isso depois, eu vou usar a menor. Qual é a menor? Força de A em B é igual a massa de A em B é igual a massa de B, ó, massa de B vezes a aceleração. Ó, vou usar aqui, ó, força de A em B, a massa de B vezes a aceleração. Beleza? Se você trocar as massas vai dar errado. Mas olha só, força de A em B. A força que A está empregando em B. Então eu tenho que usar a massa de B. A aceleração é 10. 2 vezes a massa, que a massa era 2 kg. F de A em B vai dar 20 newtons. Para você verificar que usando a primeira fórmula ou a segunda, você vai chegar no mesmo resultado, eu vou fazer com você aqui a força que B exerce em A. A força que B exerce em A é massa de A vezes aceleração. Beleza? A força, eu dei aqui, ó, 50 newtons. Força de B em A é a força que o bloco B está fazendo no bloco A. Beleza? Aí eu vou pegar a massa de A, que o B que está empregando uma força em A. Massa de A é 3, a aceleração é 10. Menos F de B em A, 3 vezes 10, 30.
Vou passar esse 50 para o outro lado, passando pelo sinal de igual, ele vai deixar de ser positivo e passa a ser negativo. F de B em A é igual mais 30 menos 50, porque quando não tem nada na frente do número ele é positivo, sinal diferente, eu repito o sinal do maior valor absoluto, esse seja o número que tem maior valor absoluto, o módulo dele. Então aqui vai dar menos 20. Repetir o sinal do maior valor absoluto e diminuir os valores. Quando eu tenho negativo dos dois lados, lá no sexto ano, você multiplicava por menos 1. Mas aqui você pode fazer direto. Quando der negativo dos dois lados, os dois lados deixam de ser negativo. Qual o valor da força de B em A? 20 newtons. Qual o valor da força de A em B? 20 newtons. Eu provei para você que usando as duas fórmulas eu consigo encontrar, quando os dois blocos estão juntos, eu consigo encontrar a força de A em B ou a força de B em A. Eu prefiro sair pela fórmula menor, dá menos trabalho. Beleza? Show de bola? Galerinha do bem, a galerinha do primeiro ano A, primeiro ano B, vamos lá, ajeitando aqui a câmera. Vamos que vamos. Agora, a gente tem dois blocos, o bloco A e o bloco B, que eles estão ligados por um fio. Tudo bem? Se eles estão ligados por um fio, quer dizer que existe uma força-tração, tanto no bloco A quanto no bloco B. Eu consigo deslocar esse bloco A se eu puxar esse fio para a direita, ou o bloco B se eu puxar ele para a esquerda. Beleza? O que a gente pode pedir aqui? A gente pode pedir o valor da força-tração e a gente pode pedir também o valor da aceleração. Quais as forças que atuam nesse primeiro bloco? Chamei de bloco A. Tem uma força F, que eu estou tentando puxar esse fio para a esquerda. Tem esse bloco para a esquerda, tentando puxar esse bloco para a esquerda. Tem uma força-tração que eu posso puxar o bloco para a direita. Então, no bloco A, eu tenho a atuação de duas forças. A força F e a força-tração. Uma menos a outra é igual a massa do bloco específico, trabalhando aqui com o bloco A, vezes a aceleração. Nesse bloco A, eu tenho a força F e tenho a força-tração. Então, a força F menos a força-tração é igual a massa vezes a aceleração. E no bloco B? Eu não tenho nenhuma força puxando o bloco para a direita. Mas eu tenho um fio aqui, eu tenho uma tração. Então, no bloco B, eu só tenho uma força chamada de força-tração. Toda força é massa vezes aceleração. No caso aqui, a tração no bloco B, então é a massa do bloco B vezes a aceleração. Juntando as duas equações, eu posso cancelar o menos T com mais T, vai dar zero, sobrou F. Pego as duas massas, vou somar as duas massas e multiplico pela aceleração. Então aqui, para você descobrir a aceleração ou a força, você precisa basicamente dessa fórmula, ó. Força resultante é igual ao somatório de duas massas vezes a aceleração. A força F eu já dei, 30 newtons. As duas massas somadas dá 6 vezes a aceleração, ficou 6A igual a 30, tudo que está multiplicando com a letra, volta para baixo dividindo. 30 dividido por 6 vai dar 5 metros por segundo ao quadrado, que é o valor da aceleração. Beleza? Descobri a aceleração. Agora eu posso pedir também a força-tração. Como é o mesmo fio que estão ligando os dois blocos, eu posso descobrir a força-tração pela fórmula maior ou pela fórmula menor. Eu fiz pelas duas para provar para você que dá o mesmo resultado. Vamos pela fórmula menor? Tração é igual a massa de B vezes A. A massa de B é 4, a aceleração é 5, 4 vezes 5, 20 newtons. Agora, indo pela fórmula maior, força menos tração é igual a massa de A vezes A. Força menos tração é igual a massa do bloco A
vezes A. Força é 30 menos T, a massa do bloco A é 2, a aceleração que nós descobrimos no início do problema foi 5, 2 vezes 5, 10. 30 menos T igual a 10. Deixei o menos T guardadinho aqui do lado esquerdo, ele está negativo. Vou passar o 30, que está positivo, para o outro lado, ele vai ficar menos 30. Menos T, mais 10 menos 30, sinais diferentes, eu subtraio, repito o sinal do maior, não é isso? Até ouvi vocês falarem isso daí. Sinais diferentes, subtrai e repito o sinal do maior. O sinal do maior aqui é negativo. Então ficou menos T, que é o valor da tração, igual a menos 20. A gente aprendeu lá no 7º ano, já faz tempo isso, né? Que quando eu tenho dois valores negativos, eles se tornam positivos, porque eu multiplico ambos por menos 1. O valor da tração deu 20 newtons. Mas eu te aconselho, quando forem dois blocos ligados por um fio, você descobrir, se eu te pedir a força-tração no problema, você vai na fórmula menor. Mas a fórmula menor é a massa do segundo bloco, ó. Não é a massa do primeiro, é a massa do segundo bloco, a massa do bloco B vezes a aceleração. Beleza, gente? Um abraço, até mais. E aí, galerinha do primeiro ano, tudo bem? Primeiro ano A, primeiro ano B, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula aí, um videozinho para ajudar vocês na prova. Eu tenho um bloco que ele tem uma massa. Ele tem uma massa de 30 kg, 30 kg, 30 kg. Deixa eu melhorar o 30 aqui. A massa de 30 kg. Eu tenho uma força tentando deslocar esse bloco, uma força F que vale 150 newtons. Ele quer que eu determine a aceleração. Segundo a lei de Newton, a lei da dinâmica, força, que pode ser chamado também de força resultante, é igual a massa vezes a aceleração. Ele deu a força? Sim, 150 newtons. A massa do corpo, 30 vezes A da aceleração. 30A, 30 vezes A, ou 30 vezes a aceleração, igual a 150. Tudo que está multiplicando com A vai voltar dividindo, cortei zeros, 15 dividido por 3, a aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? 5 metros por segundo ao quadrado. Poderia ser um bloco, poderia ser um outro corpo qualquer, poderia ser um carro, poderia ser um carrinho de supermercado, poderia ser uma caixa, tudo que tem uma massa. A massa, no caso aqui, 30 quilos. A força tentando deslocar esse bloco com 150 newtons. Como é que eu descubro a aceleração? Força resultante é o produto da massa pela aceleração. Beleza? Tudo bem, gente? Galerinha, vamos continuar agora falando sobre a lei da gravidade e o peso. A aceleração da gravidade na Terra é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas 99,9% dos casos, em vestibulares, em provas de militar, para as carreiras militares ou concurso público, a gravidade geralmente trabalha-se com um valor exato, 10 metros por segundo. Aqui a gente vai ver duas situações clássicas. A segunda lei de Newton tem duas fórmulas. Força resultante, que é massa vezes aceleração, que nós já vimos no outro problema, e a força-peso,
Peso é massa vezes a gravidade. Beleza? Peso não é o quanto você pesa. Peso é uma força. Você tem uma massa corporal. Igual a minha, eu tenho uma massa corporal. Qualquer corpo, não precisa ser o corpo de um ser humano, um corpo de animal, um corpo, um móvel aqui, ele tem uma massa. Não é o peso, é a massa. Beleza? Aqui é o seguinte, ó, eu tenho aqui um astronauta, um garotinho aqui, ó, que ele quer saber o seguinte: ele tem uma massa de 50 kg, a massa corporal dele é de 50 kg, beleza? Massa corporal dele de 50 kg, e ele quer saber quanto vale a força-peso dele, no caso, na Terra, PT, ó, PT, peso na Terra, PL, peso na Lua. Peso é massa vezes gravidade, em qualquer lugar do planeta, em qualquer lugar do universo. Peso é massa vezes gravidade. A massa dele aqui, ó. O cara tem 50 kg de massa, gravidade na Terra é 10, beleza? Agora, quanto vai dar a força-peso desse rapaz, desse astronauta, vamos dizer assim, quando ele estiver na Terra? Massa corporal dele é 50 kg, gravidade na Terra é 10, 500 newtons. Ah, beleza. Agora, digamos que ele vá à Lua. Qual vai ser a força-peso dele? Na Lua, a gravidade é 1,6. Então, peso desse astronauta na Lua. 50 kg de massa, a massa dele não muda, né? A massa corporal dele não vai mudar, o que muda é a lei da gravidade, a aceleração da gravidade. No caso da Lua, 1,6. 1,6 vezes 50. Vou transformar esse 1,6 em fração, vai me ajudar bastante. Eu tenho uma casa depois da vírgula, então vai ficar 16 sobre 10. Agora eu vou poder cancelar, ó, vou cortar o zero de cima com o zero de baixo. Sobrou 5 vezes 8, ou seja, a força-peso desse astronauta lá na Lua, 5 vezes 8, 80 newtons. Ou seja, a força-peso dele na Lua é bem menor do que a força-peso dele na Terra. Beleza, galera? Tudo bem? Show de bola? Beleza, galera? Mais um videozinho falando ainda da segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton é a chamada lei da dinâmica. Tem duas fórmulas. É a única lei de Newton que tem cálculo. Peso é massa vezes gravidade. E força resultante, ou simplesmente força, é massa vezes aceleração. Digamos que eu tivesse um gráfico aqui, ó. Um gráfico aqui. Aqui seria o eixo da massa. Aqui o eixo da gravidade. Aqui seria o eixo da massa, o eixo da aceleração. Beleza? Então, ó, eu posso ter a força-peso num gráfico e posso ter a força resultante também no gráfico, onde a massa fica no eixo da vertical e a gravidade no eixo da horizontal. Abscissas e coordenadas. Abscissas, o eixo X, coordenadas, lá na matemática. Beleza? Tudo bem? Vamos que vamos? Beleza, gente? E aí, galerinha do primeiro ano, vamos mais uma videoaula. Vamos que vamos, ó. Gente, eu tenho aqui um bloco que
que ele está na horizontal, ligado por um fio, através de uma roldana, né? Eu tenho um bloco na vertical. Ele está pendurado e está sendo sustentado por esse fio. Aonde eu tenho um fio, eu tenho uma força-tração. Então, nesse bloco, que eu chamei de bloco A, ele tem uma massa de 6 kg, não tem nenhuma força deslocando esse bloco para a direita, nem puxando ele para a esquerda. A única força que eu tenho aqui é a força-tração, porque onde eu tenho fio, eu tenho uma força chamada de força-tração. E tração é massa vezes aceleração, beleza? Então, nesse bloco A, eu tenho uma força-tração que é composta o produto, a multiplicação da massa do bloco A vezes aceleração. E são todas as informações que eu tenho do bloco A. E do bloco B? Do bloco B, eu tenho aqui o mesmo fio, ele está sustentando o bloco A ao bloco B. Então eu tenho tração também aqui nesse bloco B. E todos os corpos são atraídos para o centro da Terra. Então eu tenho a força-peso. Beleza? Tem aqui a força-peso. Como é que eu vou montar a componente em relação ao bloco B? Peso menos, peso menos a tração, que é o fio, igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Força-peso menos a tração igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Tem situações aqui que eu vou poder cancelar. Eu vou cancelar o T menos T, seria tração menos tração, vai dar zero. Vai sobrar peso igual ao somatório das massas, massa de A mais massa de B, vezes a aceleração. Com essa fórmula, eu já consigo descobrir a aceleração. Só que eu não tenho força-peso. E peso, nós já vimos que é massa vezes gravidade. Mas só tem força-peso no bloquinho que está penduradinho aqui, ó. Só no bloco que está penduradinho, que está na vertical. Beleza? Então, ó, a massa de B, 2 kg, gravidade na Terra 10, a força-peso no bloco B vai ser 20 newtons. Ah, beleza, agora eu já tenho a força-peso. De posse da força-peso, eu já consigo encontrar a aceleração. Ó, força-peso, eu encontrei que é 20 newton. Somatório das massas. 2 mais 6, 8. 2 mais 6, vezes a aceleração. C8A, 8 vezes a aceleração igual a 20. A igual a 20 sobre 8. Posso dividir ambos por 2? Posso, né? Dividindo por 2 vai ficar 10 sobre 4. 10 sobre 4. Dividindo por 2 vai ficar 5 sobre 2. Qual foi o valor da aceleração? 2,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? 2,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Ó, 8A igual a 20. Tudo que está multiplicando com A, joguei dividindo. Ficou 8, ficou 20 sobre 8. Fui simplificando até ficar irredutível. 5 sobre 2 é a mesma coisa que 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, como que eu vou achar a força-tração? A força-tração eu vou botar nesse ladinho aqui, em vermelho.
força da tração, cadê a fórmula? Pode ser qualquer uma das duas, vai dar o mesmo valor. Tá? Mas é mais... Por que vai dar o mesmo valor? Porque eu tenho a mesma tração, um único fio. De forma inteligente, eu vou pegar a fórmula menor. Tração é igual o produto, a multiplicação da massa do bloco A vezes a aceleração. Bloco A, qual a massa dele? 6. A aceleração eu tinha achado 2,5. Quanto é que vai dar aqui? 2,5 vezes 6 vai dar 15. 15, isso, 10, 15. 15 newtons. Ou seja, a tração, usando a primeira fórmula, que é massa de A vezes aceleração, deu 15 newtons. E eu posso também usar a segunda, ó. Vou puxar a segunda aqui para cima. Peso menos tração é igual a massa de B vezes A. Quanto foi a força-peso que nós achamos no início do problema? 20. A massa de B, cadê a massa de B? Massa de B foi 2. Quanto foi a aceleração? 2,5. Tem que apagar um pouquinho aqui o nosso desenho, não tem problema, que você tem ele no início do vídeo. Só corrigir aqui 15 newtons, né? A tração 15 newtons. Vou voltar aqui. Estou usando a segunda fórmula. Peso menos tração é igual a massa de B vezes A. Força-peso já tínhamos descoberto, 20 menos T, que é a tração. Massa de B era 2, a aceleração encontramos 2,5. 20 menos T, 2,5 vezes 2 vai dar 5. Vou passar o 20 para o outro lado, isolei o menos T, vou passar o 20 para o outro lado, ficar menos 20. Menos T, eu tenho 5, mas eu devo 20. Sinal diferente eu subtraio. Repito o sinal do maior. 20 menos 5 vai dar 15. Quando eu tenho negativo dos dois lados, é como se eu multiplicasse por menos 1. Qual vai ser o valor da minha força-tração? Tração é igual a 15 newtons. Viu que deu o mesmo valor? Usando a primeira fórmula, que é a mais curtinha, mais enxuta. Tração é igual a massa de A vezes aceleração, ou usando a segunda fórmula, que é a maior. Peso menos tração é igual a massa de B vezes aceleração. Deu o mesmo valor. Encontramos a força-peso, peso é massa vezes gravidade, encontramos 20 newtons. Com a força-peso em mãos, já consegui achar a aceleração. Peso é igual a massa de A mais massa de B vezes aceleração. Peso era 20. Somatório das massas 8A. 8A igual a 20. Voltei dividindo. Encontrei a aceleração, 2,5 metros por segundo ao quadrado. E depois eu vim para a tração. Tração eu posso, se é no mesmo fio, que está sustentando os dois blocos, eu posso achar por um ou por outro. Então eu procurei fazer primeiro com a fórmula menor. Tração é igual a massa de A vezes aceleração. E depois, para provar para você que daria o mesmo valor, eu fui na fórmula maior. Peso menos tração é igual a massa de B vezes aceleração. Beleza? Abraços. E aí, galerinha do primeiro ano, mais uma videoaula pra gente, para que a gente possa mandar bem na prova. Falando sobre elevador, eu já andei comentando isso nos dois primeiros anos, tanto no primeiro ano A quanto no primeiro ano B. Digamos, vamos criar uma situação hipotética aqui. Tem um molequinho aqui, ele tem 60 kg de massa. É o mesmo molequinho. Ele tem 60 kg de massa.
Beleza? O elevador está em movimento acelerado, retilíneo acelerado, MRA, movimento retilíneo acelerado, e aqui também, movimento retilíneo acelerado. O que seria o movimento retilíneo? Está numa reta, mesmo sendo na vertical, está numa reta. Quando o movimento for acelerado, subindo, velocidade vai subir e a aceleração também, positiva. Agora, quando for um movimento acelerado, que o elevador estiver descendo, velocidade vai cair, vai ser negativa, e a aceleração também vai caindo. Beleza? Então, a diferença aqui, o movimento acelerado, quando estiver subindo, força é igual a massa pelo produto da gravidade pela aceleração. Ó. O produto da massa é igual à soma da gravidade pela aceleração. O elevador estiver subindo. Quando o elevador estiver descendo, é o produto da massa pela, dentro do parênteses, gravidade menos aceleração. Gravidade menos aceleração. A gravidade, a gente vai trabalhar com 10. A aceleração, ele disse que é 4. Beleza, então vai dar 14, não vai? E a massa, 60. Beleza? 60. Aqui eu vou achar o valor da minha força normal. 60 vezes 10 seria 600. 60 vezes 4, 240. Vai dar 840 newtons. 600 vezes 4, 60 vezes 4, 240. 600 vezes 10, 600. Beleza, 840 newtons. Isso aqui seria o valor da força normal. E aqui, quando o elevador estiver descendo, a mesma massa, a gravidade é 10, só que a aceleração vai ser negativa quando estiver descendo, beleza? Então vai ser 60, 10, tirou 4, virou 6. 6 vezes 6, 36, 0 no final. Valor da força. Valor da força, 360 newtons. Beleza? Então, movimento, ó, elevador, quando tiver um movimento acelerado subindo, força igual a massa, abre parênteses, eu vou somar a gravidade com a aceleração. Quando o elevador estiver descendo, movimento acelerado na descida, força igual a massa, dentro do parêntese, gravidade menos aceleração. Dá para você perceber que a força ela foi bem maior quando o elevador estava subindo e bem menor quando o elevador estava descendo. Lembrando que o movimento acelerado subindo, a velocidade é positiva e a aceleração também. Agora, quando o movimento for acelerado descendo, a velocidade diminui, ela se torna negativa e a aceleração também é negativa. Beleza? Tudo bem? Beleza, gente. Um abraço. Depois eu mando mais alguns vídeos, tá? Felicidades para vocês. Um abraço.